E quando surge o nosso palestra aqui, João Suncho, de hoje, a gente está aqui com duas convidadas muito especiais para mais um NP Entrevista. A gente tem Bruna Caldeirão e Camilinha, ícones do Palmeiras feminino, campeãs da Libertadores, campeãs paulistas, que vem aqui falar com a gente um pouquinho, relembrar a Libertadores passada, projetar essa edição agora, atuais campeãs, defendendo o título. E comigo tem o Arthur Abramo, nosso Tutu. Tudo bem, Tutu? Tudo bom, Portuga? Prazer, Bruna, Camila. É muito bom estar aqui com vocês. Uma honra com campeoníssimas da Libertadores, entrando aqui para defender mais um título. E, bom, vamos conversar muito sobre essa nova edição, sobre essa participação de vocês, buscando mais uma taça aí com o Palmeiras. É isso. Bruna, Camilinha, muito obrigado por falar com a gente, viu? Que isso, prazer é nosso poder falar um pouquinho, relembrar um pouco sobre a Libertadores, que para a gente foi algo inesquecível, primeira participação e já iniciar com o título. Então, muito obrigada aí pelo convite, por fazer a gente relembrar um pouquinho disso também. Exatamente. Muito obrigado, João e Arthur, pelo convite, por ter a oportunidade de falar um pouquinho tanto da Libertadores que passou, que foi algo, como a Camila falou, inesquecível, foi um sonho que a gente viveu lá. E para continuar buscando esse bi que também é tão esperado aí por todos os palmeirenses. É isso, vamos torcer bastante por esse bi. E eu já vou começar aqui e eu queria saber como é para vocês realmente saber que vocês estão marcadas na história do Palmeiras com o título de Libertadores, né? Não é para qualquer uma ganhar uma Libertadores, ainda mais na estreia, do jeito que foi, ganhando de Boca Juniors na final. Toda uma trajetória muito icônica. Como foi para vocês ganhar esse título e saber que são eternizados na história do Palmeiras? Bom, para mim, como eu falei, usei a palavra inesquecível, foi realmente o que aconteceu. A gente viveu aqueles 20, 25 dias lá como se fossem os últimos para a gente. A gente disputou cada jogo como se fosse uma final. A gente não esperava que tudo que aconteceu lá fosse daquela maneira, com o Corinthians saindo, que já vinha de vários títulos, o Boca tirando elas, enfim. Aconteceu muita coisa durante esse período que a gente estava lá, mas eu acho que o mais legal de tudo foi o quanto nós, atletas, a gente conseguiu se aproximar de uma forma com que deixou o título muito mais próximo da gente. A gente comenta entre nós atletas que a gente nunca esteve tão unida. Nesse tempo que a gente ficou lá, a gente procurou estar o mais próxima possível, cada uma entender como mais cada uma jogava, o que a gente podia fazer para se ajudar dentro de campo. E eu acho que tudo que a gente fez dentro de campo e fora de campo refletiu muito nessa nossa conquista. E foram jogos assim que talvez às vezes o placar parece que foi fácil, mas todos os jogos foram muito difíceis, até mesmo a final foi muito difícil. E toda vez que a gente relembra, vem flashes assim na memória, na cabeça, porque realmente foram dias e jogos que são gratificantes de poder lembrar e tá marcado na história do Palmeiras, que eu acho que para minha carreira é muito importante e para o Palmeiras também, né? O feminino entrando na sua primeira Libertadores, ganhando, se consagrando campeã, tendo a oportunidade ainda de disputar, de ganhar o bi. Então, assim, é muito importante, eu fico muito feliz e é uma coisa que ninguém vai poder tirar de mim, então eu sou muito grata por isso. Bom, pegando o gancho do que a Camila falou, quando eu vim para o Palmeiras, eu sempre quis escrever o meu nome na história, sempre quis ajudar de alguma forma a colocar o clube onde ele realmente merece, apesar de ser feminino, ainda ter toda uma trajetória para evoluir, mas viver o que a gente viveu na Libertadores foi algo assim que nem nos meus melhores sonhos eu poderia descrever uma coisa dessa, sabe? Eu acho que todas nós, como a Camila falou, tanto dentro quanto fora de campo, a gente se ajudou muito, foi muito bonito de ver entre nós atletas mesmo como a gente se ajudou, principalmente nessa questão de comunicação, de o que eu posso te ajudar, o que a gente pode fazer diferente.
E, assim, falando desde o primeiro jogo, assim, foi muito maluco, assim, porque a gente jogou 15 minutos, aí começou um temporal e a gente teve que parar o jogo, a gente ficou, sei lá, não sei se deu meia hora, uma hora. Uma hora, eu acho que. Uma hora parado, esperando a chuva passar, esperando parar de molhar, de alagar o campo. Enfim, foi todo um tumulto logo na estreia, foi muito maluco, mas ao mesmo tempo foi muito gratificante a gente conseguir viver tudo isso e conseguir colocar o nosso nome dentro da história do clube, né? Bom, agora eu vou começar com a minha primeira pergunta, falando justamente sobre a tradição do Palmeiras na Libertadores, né? Porque, como vocês bem falaram, primeira participação, já estreando com o título na categoria, né? Mas a gente sabe de toda a trajetória, por exemplo, no masculino do Palmeiras na Libertadores, até nas categorias inferiores. Mas como a gente bem sabe também, o Palmeiras é uma sociedade esportiva, né? Que abarca outras modalidades, outras categorias, e acho que isso tem crescido no clube, com vocês desenvolvendo essa história no feminino cada vez mais, isso se faz presente. E eu queria perguntar para vocês se isso foi passado para vocês quando vocês foram jogar a Libertadores pela primeira vez, essa questão da obsessão, da tradição, da importância pro clube, né, do torneio, se tudo isso vocês conversavam no vestiário, se fazia parte das preleções, e se quando vocês venceram a competição teve esse gostinho especial de conquistar uma coisa que é tão importante na história do clube. Assim, foi falado desde o primeiro dia, não de quando a gente estava lá, quando a gente sabia que a gente ia participar, a gente já começou a falar isso. Não, o Palmeiras é obcecado por Libertadores, tem que ir para ganhar, não tem outro caminho, é ganhar ou ganhar. E o Ricardo sempre falou muito isso, o Alberto também, ele bateu muito nessa tecla. Então, assim, a gente já estava indo muito motivada, sabe? Pelo que a gente assistia já do masculino, a gente via. E eu acho que o canto, né, da Libertadores já, quando o Palmeiras começa a cantar, eu acho que não tem como não subir a sua adrenalina e você ficar muito eufórico querendo muito isso. Então, assim, foi falado desde o primeiro dia e a gente buscou isso desde o início, desde quando foi falado, a gente, com, assim, unhas e dentes, a gente quis buscar, independente de qualquer coisa, e acho que literalmente foi o que a gente fez. A gente ia passar por cima de todo mundo, não importa como, mas a gente ia conquistar ela. Foi basicamente isso que a Camila falou mesmo. Desde o início, desde o dia que nós descobrimos que iríamos para a Libertadores, a todo momento a direção, a comissão sempre deixava muito claro para a gente que para o Palmeiras a Libertadores tem um gosto diferente, e para muitos atletas que não tinham vivido isso ainda de Libertadores, talvez falavam, não, tá, tudo bem, né? Mas para quem já viveu, as meninas também sempre comentavam com a gente que a Libertadores, independente do clube que estivéssemos, iria ser diferente. Tinha altitude, né? O ano passado, esse ano também vai ter, mas o ano passado tinha a questão da altitude, mas independente disso, a arbitragem ia ser diferente, a forma como a gente ia se alimentar ia ser diferente, os estádios, enfim, tudo era diferente. E nós teríamos que ter essa consciência e nos colocar dentro de campo e fora dele também, que a gente tinha que... Era esse o objetivo, não tinha outra solução, vamos dizer assim. Era o Palmeiras, e o Palmeiras era obcecado por isso, tanto que falam, enfim, nos hinos e tais, nas músicas que a torcida canta, mas nós também tínhamos essa consciência de que, independente do que fosse acontecer dentro do jogo, ou, enfim, fora dele, nós teríamos que buscar essa taça que era a nossa obsessão no momento. Eu acho que a gente, tipo, não tinha tempo ruim pra gente, como ela falou no primeiro jogo, que caiu aquela chuva durante muito tempo, a gente só queria voltar a jogar, não tinha momento ruim pra gente. Às vezes a gente foi num ônibus ruim, mas pra gente não era motivo. A gente brincava com a situação e ia pra cima, independente de qualquer coisa. Então, assim, a gente não deixou absolutamente nada afetar a gente. A altitude, a gente, não, tá tranquilo, vamos jogar e tal. E até o Ricardo falou hoje ou ontem, né?
de que tava nos nossos treinos, ainda garoava um pouco, chovia um pouco, a gente falou, não. O ano passado, né? Tipo assim, não, o clima tá perfeito, tá tudo certo, tá tudo fluindo para as coisas darem certo. Então, assim, a gente só foi indo nesse caminho e o resultado aí todo mundo sabe. Perfeito. E o Tutu caiu um pouquinho, né? Mas ele já volta, avisou que teve um probleminha com a internet, assim, né? Home office tem uns probleminhas, mas... Camilinha, você falou, né, da união do elenco na Libertadores passada, e recentemente eu passei por muitos vídeos de bastidores da temporada passada e dessa temporada também, que eu estava procurando uma imagem específica de vocês concentradas pré-jogo, e concentradas, e uma tensão pré-jogo. Eu vou falar para vocês, foi muito difícil de achar, que vocês estavam sempre brincando, estavam sempre dando risada, estava sempre um clima leve, e foi um parto para conseguir achar essas imagens. Eu queria saber um pouco desse clima na concentração do ano passado. Como foi essa união das atletas e como está o clima esse ano? Que mudaram as atletas, mas o Palmeiras vem embalado também, classificou bem no Campeonato Paulista. Então, como que está o clima para esse ano também dentro do vestiário para as Libertadores? Bom, ano passado foi tudo muito leve, assim, como eu falei antes. A gente já ia para o ônibus, era o quê? Uns 20 minutos, mais ou menos, até o treino? Uns 20, 30 minutos até o lugar que a gente treinava. Então a gente já ia escutando música, já ia brincando no tablet com alguns jogos que a Bianca Brasil tinha, então a gente já ia brincando, ia na resenha, aí a gente voltava pro hotel e a gente sempre, em cada refeição, a gente nunca... terminou uma refeição, a gente já saía. A maioria ficava lá conversando, batendo papo, dando risada. E aí chegou um momento que a gente já tava, tipo, meio saturado, assim, nossa, pô, todo dia o mesmo horário, a mesma coisa, enfim. E a gente falou, vamos fazer um dia de sala de jogos. Então, assim, eu e a Bruna, a gente levou quebra-cabeça, levou Jenga, aquele negocinho que vai puxando as pecinhas, sabe? Levou Uno, levou baralho. A Bia levou o Play dela. Então, assim, a Julie levou o PlayStation dela. O Ricardo colocou filme pra gente assistir. Então a gente, tipo, literalmente queria fazer tudo junto pra gente sempre estar numa harmonia muito boa, para que as coisas fluíssem, para que aquele ambiente não ficasse pesado. A gente tá dentro de um hotel 24 horas. A gente quis deixar o mais tranquilo possível pra gente desfrutar cada momento, assim. Então acho que foi o que a gente fez fora de campo, essas pequenas coisas que parecem tolas, eu acho que foram cruciais para levar a gente leve, sabe? A cada fase que passava, a cada jogo. E eu acho que isso funcionou muito, que é algo que a gente vai tentar trazer esse ano também. Tentar deixar o ambiente o mais leve possível. É lógico que a gente não vai simplesmente fazer um copia e cola, até porque são atletas diferentes, mas a gente vai tentar, para as atletas que não estavam com a gente, levar esse mesmo espírito, sabe? Vamos tentar fazer uma coisa leve, vamos ser a gente mesmo, que as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. A gente tem umas meninas um pouco mais novas esse ano, então, assim, eu acho que para elas essa primeira impressão de Libertadores, assim, vai ser meio, como é que eu posso falar? Sei lá, meio assustadora, entre aspas, assim, mas aí as meninas mais experientes que já participaram, que têm bagagem já em outros clubes, enfim, eu acho que a gente vai tentar passar tudo que a gente sabe para elas ficarem também num ambiente agradável e a gente conseguir passando passo a passo, degrau a degrau. Pode ir, Tutu. Gente, desculpa que a internet caiu, mas já consegui resolver aqui problemas técnicos. Não sei exatamente qual foi a última pergunta, mas eu queria fazer uma pergunta para a Camilinha agora especificamente, sobre toda a experiência que você teve na seleção brasileira, de chegar no Palmeiras já nesse estágio da carreira com mais bagagem, ter jogado inclusive fora do Brasil. Como que isso agregou para você chegar na Libertadores, que é uma competição assim diferente? O que você pode passar para as meninas? Você até falou, né, agora que vocês vão poder, inclusive, passar para quem chegou esse ano, essas coisas de como foi ano passado, um pouco, umas dicas, um pouco da prática, que é jogar fora do Brasil e jogar na altitude, enfrentar todos esses percalços de ficar um mês aí praticamente longe de casa. Então, como que isso tudo contou dessa primeira vez e o que pode agregar agora
essa nova edição? Bom, eu acho que eu tento passar para elas o quão difícil é. É lógico que o futebol aqui no Brasil, o nível subiu muito, a gente está em outro patamar, mas o sul-americano, principalmente, é um jogo muito catimbado. As meninas, elas gritam demais, elas batem muito. Então, assim, você tem que igualar isso, porque às vezes aqui no Brasil a gente até chega firme, mas lá fora é muito pior. Então, assim, tentar igualar essa agressividade que elas têm, sabe? Não ali com a bola, mas sim no físico mesmo. Tentar igualar isso o máximo possível, porque, assim, como meu pai até fala, às vezes brinca, antes elas do que eu. Então, assim, se eu chegar com o pé mole em uma bola, alguma coisa, talvez eu me machuque. Então, assim, eu tenho que tentar igualar o mais rápido possível, tentar me adaptar o mais rápido possível para eu poder bater de frente com elas. Então, assim, é o que eu tento passar para as meninas, e que também não é fácil você ficar fora muito tempo, questão de alimentação, a altitude que teve lá. Então, assim, a gente sempre tem que tentar se adaptar o mais rápido possível e viver o momento. Tipo, a gente tá na Libertadores, vive esse momento, não esquece tudo que tem fora disso e vive o que tá passando ali, porque eu acho que vai facilitar muito a sua adaptação, porque é um tiro curto. Então, se você demorar muito para se adaptar, alguma coisa vai te prejudicar. Então, assim, o quanto antes você se adaptar, é melhor. Então, eu tento passar isso para elas, porque ali dentro de campo elas sabem muito bem o que fazer. É só uma questão de enfatizar essa questão física mesmo para as coisas fluírem melhor. E se o Tutu fez uma para Camilinha, eu quero fazer uma para Bruna, né? Porque na Libertadores passada a gente viu você com um posicionamento um pouco diferente. Você estava jogando muito avançado, parecia uma ponta direita em muitos momentos. E eu queria saber se a gente pode esperar esse funcionamento de novo na equipe com você esse ano. Você vai atacar bastante, aparecer dentro da área, fazer gol de cabeça. Então, o ano passado a gente jogou com uma linha de 5 atrás, né? E aí, quando a gente tinha a posse de bola, as alas, né? Que não são laterais quando a gente joga nessa formação, elas sobem mais e ajudam muito mais o ataque. Eu, particularmente, prefiro muito jogar mais avançada. Eu acho que eu tenho melhores números, assim, quando eu jogo um pouquinho mais avançada. Mas esse ano é surpresa ainda, não dá para falar muito sobre, né? O que vai acontecer. Mas, enfim, vocês podem... Surpresas virão. Vocês podem esperar aí muito, muito empenho, muita dedicação para honrar o manto do Verdão aí. Falando um pouquinho da Bruna, eu acho que o Belly sabe usar muito bem as características dela. E ela é uma jogadora que ela é muito versátil, né? Então, como ela jogou ano passado numa posição diferente, ele sempre vai tentando arrumar funções diferentes para cada atleta, e ele conseguiu encaixar muito bem a Bruna em outras funções. Então, assim, e como tem poucas atletas também para Libertadores, você precisa de atletas que façam outras funções em outras posições. Eu acho que o Belly consegue tirar muito bem isso das atletas, e eu acho que a Bruna é um grande exemplo disso, de conseguir fazer muito bem as funções, né? Ela foi para lá, nunca tinha jogado naquela função e se saiu muito bem. Adorei, inclusive. E se eu puder emendar mais uma antes do Tutu, né? Falando aí desse lado mais tático do futebol, vocês duas têm um funcionamento muito bom, né? Dentro de campo, vocês têm um entrosamento muito bom. Às vezes a Camilinha cai pela lateral, a Bruna avança, às vezes troca, a Camilinha pode jogar pelo meio e tudo mais. Eu queria saber como isso é trabalhado dentro da equipe para também não ficar confuso, né? Vocês sempre saberem exatamente o que vocês têm que fazer, porque vocês trocam muito de posição, né? O Palmeiras é um time muito leve, com todas as jogadoras sempre se movimentando bastante. Como é para vocês essas trocas de posições e como isso é trabalhado? Assim, quando a Camila joga ali do meu lado, no lado direito, fica um pouco mais fácil para eu atacar, assim, porque eu sei que a hora que eu passar por ela vai fazer essa minha cobertura, porque ela também já jogou em várias outras posições, inclusive quando eu não tô, algo do tipo, é ela quem cai lá na lateral direita. Então ela também tem essa leitura muito boa e fica muito mais fácil
essa questão, porque você pode subir, falo por mim, né, que sou lateral, eu posso subir com maior tranquilidade, porque eu sei que eu não vou tomar bola nas costas, porque vai ter uma menina me cobrindo, sabe? Ora é a Camila, ora é a Andressa, que tá ali do meu lado também. Então, acho que essa questão que o Belly trabalha também com a gente, tipo, hora você tá aqui, hora você tá mais avançada, fica mais fácil da gente conseguir ir ocupando os espaços diferentes do campo, assim. Sim, eu acho que eu também carrego muito a bola para dentro do campo. Então, quando eu faço isso e acho algum passe, a Bruna já está passando e já está falando que ela está passando e relembrando um dos lances que aconteceu, não na Libertadores, mas pelo Campeonato Brasileiro, foi no jogo contra o Corinthians, que a Bruna fez um gol de cabeça no segundo pau, que a Bia cruzou, passou lá no segundo e ela fez o gol de cabeça. Foi um desses lances. Eu tava mais por dentro e aí a Bruna falou, tô passando. Eu falei, vai. Aí eu já desci na dela e ela foi feliz e fez o gol. Então a gente tem muito essa comunicação. Quando eu tô do lado da Catrine, a gente também tem, mas a Catrine acaba segurando um pouquinho mais. Mas a Bruna, ela gosta de fazer gol, né? Então toda hora ela sobe e eu tenho que dar uma segurada ali. Quem não gosta, né? Tá doido? Quem não gosta. Aproveitando então, ainda falando um pouco da parte tática, né? Vocês até falando de gol de cabeça, eu queria perguntar sobre a bola parada, né? Que na última Libertadores foi uma arma muito importante para o time ao longo de toda a campanha. E nesse ano vocês acabaram marcando um pouco menos gols, né? Tem uma média um pouco menor de gols de bola parada nos outros campeonatos. Mas aí, começando a Libertadores agora, né? Como vocês já pontuaram que é um campeonato mais pegado, que tem mais faltas, mais físico. Então, eventualmente, terão mais oportunidades, né? Queria saber se vocês têm treinado bastante isso, se a gente pode esperar novas jogadas ensaiadas, enfim, ainda mais com a Amanda Gutierrez vivendo uma grande fase, né? Uma atacante que tem também o cabeceio como uma das suas principais características. Enfim, perguntar se é justamente uma das propostas do time aí para o campeonato. Sim, é uma proposta. Eu acho que a gente, né, ano passado foi um aproveitamento, assim, eu acho que um dos melhores que o Palmeiras teve, porque tanto é que o jogo que a gente virou no último segundo de jogo, que foi o gol da Dai, foi o gol da Dai, foi um gol de cabeça ali. Nossa, a gente cantava muito essa bola no primeiro, porque entrava a Dai, entrava a Bruna, entrava a Poliana, quem mais entrava ali na frente? A Júlia às vezes entrava atrás de vocês, né? Então, assim, tinha muita menina entrando. Então, assim, é uma bola que a gente fez muito e que a gente insiste muito nessa bola, porque a Bruna e a Poliana são as meninas que mais atacam ali o primeiro pau, né? Eu não sei muito cabecear, eu fico fora ali, eu fico mais para correr ali atrás, até mesmo pela minha estatura. Mas a Andressa tem muito bem essa bola, então a gente está trabalhando ela bastante esse ano para a gente poder tentar chegar perto dos números que a gente chegou no ano passado. Como você falou, tem a Amanda Gutierrez, que ela está iluminada, ela está vivendo uma fase incrível e está ajudando muito a gente também. Então, assim, é uma arma que a gente tem e que a gente vai usar. A gente sabe também que os times sul-americanos não são tão fortes em bola parada, então a gente vai tentar usar bastante essa arma, tanto nas faltas quanto no escanteio, para a gente ter uma vantagem em cima das outras equipes. Eu acho que foi a Libertadores ano passado, foi o campeonato que a gente mais conseguiu fazer gols em bolas paradas, foram vários, assim, e foi isso basicamente que a Camila falou. Os clubes sul-americanos, eles não têm tanta qualidade de cabeceio, de bola parada, enfim, essa parte aérea, mas eu acho que da mesma forma que eles não têm tanta qualidade, eles vão estudar mais os nossos times, os times brasileiros, não falando só do Palmeiras, mas os outros também, que também são muito bons. E eu acho que talvez essa competição vai ser um pouco mais difícil do que as que foram, né? Falando de nós que vivemos do ano passado, porque eu acredito que os clubes sul-americanos vão estudar muito mais, assim, os clubes brasileiros, para poder neutralizar essa questão aérea aí.
se falando, né, ainda dessa próxima edição de Libertadores, é um dos grandes desafios que vocês vão ter, que vocês tiveram no ano passado, foi a questão do preparamento físico, né? Porque a Libertadores é muito difícil, porque é um tiro curto, vocês têm pouquíssimo tempo de recuperação, né? Até falando com a Ariapo aqui para a final, vocês tiveram um dia de recuperação só e que tiveram que chamar massagistas da cidade para ajudar Sim. ali no trabalho de vocês, para vocês chegarem bem para enfrentar o Boca Juniors. E naquela edição, vocês estavam um pouquinho, né? O time estava um pouquinho mais cru, não conhecia tão bem a competição. Tinha, claro, por exemplo, a Poliana, que ganhou Libertadores, que nem, né, meu Deus, ganha toda hora Libertadores a Poliana. Já ganhou mais Libertadores que ano de bola, quase. E vocês tinham, né, ela super experiente, mas no geral era uma coisa nova para o clube. E agora, vocês já mais experientes, como vocês vão se preparar diferente, ou se vão fazer alguma coisa diferente por conta dos desafios físicos da competição? Eu acho que de muito, muito diferente do que a gente fez o ano passado, a gente não vai fazer, porque deu certo, com um tempo muito curto de descanso que a gente tinha. A gente jogava, no mesmo dia a gente já fazia banheira de gelo, aí no outro dia era massagem, gelo, piscina, e quem não jogava muito ia treinar. Era assim, era uma correria, mas fluiu, né? Deu resultado, então acho que a gente não vai sair muito do que... Bom, quem sou eu para falar, né? Eu sou só uma atleta, o pessoal da comissão deveria estar falando isso. Mas eu acho que, como deu certo ano passado, acredito que eles vão seguir mais ou menos a mesma linha esse ano, assim. E a gente teve já uma reunião sobre a Libertadores, né? E eles, antes de sair as datas dos jogos, onde a gente jogaria, eles já fizeram todo um planejamento, né, com possíveis datas e descansos que a gente teria, para a gente já saber quando a gente vai recuperar e quando a gente vai treinar. Então, assim, já tem, eles fizeram um esboço, né, de como pode ser. Então a gente já mais ou menos tem ideia, assim, dos dias que a gente, como eu falei, vai treinar, vai fazer o treino curto, né, porque não tem como você treinar muito, mas um treino curto e os regenerativos, né, mas como a Bruna falou, banheira de gelo, massagem, provavelmente a gente vai aí poder desfrutar de mais um spa, como a gente fez ano passado, para a gente relaxar um pouco. Então acho que eles vão seguir mais essa linha, e como a gente já tem um pouco de noção agora como eu acho que a gente vai estar muito mais ajustado nessa parte também. Bruna, Camilinha, um prazer gigante falar com vocês, duas campeãs de Libertadores. Não é todo dia, né, que a gente consegue falar com campeãs de Libertadores, então uma honra tremenda. E para todo mundo que está assistindo, se inscreva no canal do nosso palestra, dê o like no vídeo, acompanha aqui a gente, que a gente está com uma transição, uma cobertura incrível da Libertadores feminina, com muitos materiais e muitos conteúdos. E muito obrigado. Tutu, sua última mensagem, por favor. Agradecer muito a Bruna e a Camila pela participação aqui, foi demais o papo, muita coisa, dá pra gente ficar mais ansioso ainda para a participação de vocês na Libertadores. Vamos torcer bastante e acompanhar tudo aqui no nosso palestra. Obrigado, gente. Valeu, gente, obrigado a vocês, foi muito bom, como eu falei, relembrar, viver um pouquinho do que aconteceu lá, e a gente também já está muito ansiosa, tem aí 20 dias mais ou menos para a gente começar aí essa nossa jornada de novo, né, rumo à glória mais uma vez. Então, muito obrigado por relembrar, para a gente poder falar um pouquinho sobre. Agradeço demais esse espaço que vocês estão dando para a gente. Cada vez mais o futebol feminino agradece. Obrigadão mesmo, gente. Foi um prazer incrível poder falar um pouquinho aqui da Libertadores e poder deixar vocês e a gente um pouquinho mais ansiosos, né? Meu Deus. É isso, muito obrigado, gente. Obrigado também para a assessoria de vocês, do Palmeiras, que ajudou nesse contato. E vamos por mais. Um beijo e até a próxima.